Olá, eu sou a Fernanda da Nafê Matrizes e Projetos e hoje eu vim mostrar para você como editar a matriz do pacote alfabeto no Pé Design. O programa Pé Design ele tem umas diferenças em relação ao Inbird. Então eu vou mostrar para vocês e à medida que eu for fazendo edição aqui, eu vou explicando algumas coisas. Por exemplo, todas as vezes que a gente salva a matriz, é ideal que salve nesse formato aqui, ó. Por quê? Porque às vezes a máquina não lê. Então, assim como eu tinha dito lá no Embird, para só fazer o salvamento da matriz nessa posição, vai ser essa posição que a gente vai trabalhar depois. Então, agora a gente vai inverter, tá? Então, eu vou selecionar aqui na florzinha, configurações do desenho. Aí, eu vou aqui, ó, girar em 90 graus. Girei. Agora, eu já tô com o bastidor na posição que eu quero e agora eu vou girar a minha matriz. Eu vou clicar Ctrl A, selecionei ela toda. Aí, aqui em cima, na aba Início, aqui, ó, Início, eu vou vir em Girar. Girar para a esquerda. Prontinho. Tá aí minha matriz girada na posição para edição. O que eu vou fazer agora? Anteriormente, no Embird, eu fiz azul com um nome masculino. Hoje eu vou trocar. Aí já mostro para vocês a seleção de cor. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no bastidor, vou clicar na letra de cima aqui, ó, na lateral, porque aqui ela tá dividida entre a letra e o contorno. E vou subir aqui em cima, ó, em alterar cor. Cliquei aqui, já abriu aqui para mim, ó, as cores. E aí, eu vou trocar pro lilás. Vou fazer lilás ou rosa. Vamos deixar lilás. Pronto, já selecionei, troquei. Agora, eu vou selecionar o contorno e vou colocar um contorno mais forte. Prontinho, aqui eu já tenho a coloração mudada. O que vamos fazer agora? Vamos inserir o nome. Aí, aqui que vem as diferenças, começam as diferenças. Por exemplo, eu vou escrever, vou clicar em selecionar. E antes de escolher a minha fonte, eu já vou vir aqui e escrever o nome, tá? Gabriela. Tá bem pequeno, mas vocês podem visualizar que tá aqui o nome, certo? Tá, qual a diferença? A fonte que eu digitei aqui agora no Embird, ela tem glifos. Aqui no Pé Design, não são todas as fontes que você consegue visualizar os glifos. Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, tudo que tá riscadinho, pode ser que sejam os glifos. Mas, não são todas, mas eu vou mostrar uma aqui que você vai conseguir utilizar os glifos da fonte, tá? É uma fonte bem conhecida e a grande maioria das pessoas aí gosta muito delas. Mas, olha só, vou abrir aqui a minha guia de nomes. E aí, aqui, ó, à medida que eu escrevo o nome no meu bastidor, eu já tenho todas as fontes aqui, ó, inclusive no formato que elas vão ficar. Esse aqui é um diferencial que tem no Pé Design também. E eu vou procurar a minha fonte aqui, que eu vou mostrar para vocês como vocês colocam esse glifo, né? Então, o que é a dica aqui nesse caso? Você baixa a fonte para o seu programa e na hora de escrever, você vem aqui e procura se aparece os glifos, porque infelizmente algumas não vão aparecer mesmo. Então, aí você tem que fazer a opção de ou usar a que aparece, ou simplesmente utilizar outro programa que você possa editar essas fontes com glifos, tá bom?
Então, vou descendo aqui, que eu vou procurar a minha fonte. Essa daqui, ó, Yes. Cliquei. Aí, eu já tenho, ó, eu vou aumentar aqui o nome para vocês visualizarem. Aqui tá no rosa. Vou aumentar mais um pouquinho, só para ter uma visualização melhor. Vou diminuir, porque a gente vai colocar um glifo aqui. Olha só, a fonte, ela já vem com o começo aqui, o coração, ó. Então, o que que vai acontecer? Vocês estão visualizando aqui toda a barra de letras. Se vocês não visualizarem, o que que acontece? Ó, é só clicar em mostrar a lista. Aí, eu vou descer e mostrar para vocês que aqui, ó, tem, ó, vai aparecendo todos os coraçõezinhos que dá para usar na finalização do nome, tá? Aqui tem outras letras, mas nesse caso só teremos o coração e alguns detalhes, tá? Então, aqui no final, ó, dá para utilizar esses daqui. Quer ver? Peraí. Aqui, ó. Esse não, dá para deixar assim e dá para terminar com esse daqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa caixinha de escrita e vou vir aqui e dar um clique só, porque senão viram dois, certo? E aí está o glifo. Deixa eu selecionar. E prontinho. Ficou bem grande. Vamos mudar o tamanho. Vou clicar aqui no tamanho. E vou manter a proporção. Aqui eu vou pôr ela com 15 centímetros, tá? 150. Ok. Prontinho. Mesmo tamanho das outras que a gente utilizou anteriormente. Quanto à cor aqui, eu vou mudar a cor de baixo aqui da letra, deixar uma cor mais clara para aparecer o nome. Selecionar toda a letra e vamos escolher por um roxinho. Prontinho. Bom, agora como é que eu faço para colocar outros elementos nessa matriz? Eu vou mostrar para você. Já deixei tudo bem organizado, mas ainda faltou o quê? Centralizar o nome. Então, vou clicar aqui, ó. O primeiro, shift, o último. Selecionei todo o nome. Aí, aqui no início, peraí. Eu clico em selecionar objetos, tá? No primeiro. E aí, aqui eu posso organizar, mover para o centro. Ó, tem a opção de vir aqui no meio ou deixar como eu tinha deixado aqui anteriormente, tá? Tá, uma vez selecionado o nome e já ajustado para onde você quer. Aqui, após a gente decidir a nossa fonte e escrever o nome, a gente tava nessa caixa e é muito importante que você venha aqui, ó, em atributos de costura. Por quê? Porque a gente precisa fazer umas mudanças aqui para ter uma letra melhor. Dependendo da fonte, quando ela é muito fina, assim, ó, isso muda, porque isso daqui é o quê? É o nosso ponto suporte aí. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu vou dar dica em cima dessa letra, tá? Isso é conteúdo para um outro vídeo. E hoje a gente tá falando de edição, certo? Mas eu vou dar uma dica em cima dessas, ó.
É importante que essa caixinha esteja selecionada para que você tenha um ponto suporte aí. Como a letra é fina, a gente não precisa usar um ponto suporte muito elaborado, não. Então, a gente vai utilizar esse aqui e leve. A densidade aqui, no caso, vamos dar uma visualizada aqui nos pontos. Peraí. Eu acho que tá bom, mas caso você queira dar uma leveza aí para os seus pontos, é interessante que você, deixa eu selecionar tudo de novo. É interessante que você aumente ou diminua aqui, ó. Nesse caso, quanto maior, mais cheio. Eu vou deixar no 4,5. 4,5 acho que tá bom. E aqui embaixo, na compensação de colhimento, eu vou aumentar um pouquinho para deixar esse meu coração um pouquinho mais cheio e não ficar tão fininho, certo? E prontinho. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em opção, ó, e clicar em Design Database. Aqui eu vou ter todos os arquivos que eu preciso aqui no computador. Então, eu já havia selecionado anteriormente o pacote do alfabeto, na Fê Alfabeto, e vou selecionar a borboleta. Peraí, que seria essa daqui. Vou dar 2 cliques, ele vai abrir para mim numa outra guia. O que que eu vou fazer? Eu vou selecionar o objeto, tá? Selecionar o objeto aqui, um botão direito eu seleciono, e aí eu vou vir aqui no início em copiar. Copiei, aí eu fecho essa guia, minimizo a outra e venho aqui e clico em colar. Aí ela aparece aqui para mim, peraí. Clica no bastidor, aí desce, clica somente nela, selecionar objeto, e aí sim, quando aparece a cruzinha, eu retiro ela daqui. Pronto. Aí aqui eu tenho várias opções de utilizar ela e fazer uma edição. O que que eu quero fazer? Vou mostrar duas coisas para vocês. E aí, você decide o que você quer fazer, tá? A primeira é a seguinte, eu vou clicar aqui, selecionei toda a minha matriz, mas não é isso que eu quero. Eu vou clicar aqui e selecionar somente a borboleta, tá? Então, com o botão direito, eu coloco, seleciono. O que eu vou fazer agora? Ajustar aqui, tá. Eu cliquei na borboleta, selecionei ela e vou vir em início aqui em cima e vou girar. Inverter horizontalmente. Pronto, já mudei a direção da minha borboleta. Aí, agora, aqui nesse ponto vermelhinho, ó, eu consigo girar ela para deixar na posição que eu quero. E uma vez que eu achei a posição, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela onde eu preciso. E aí, a ideia é você criar a sua arte e deixar o seu trabalho ainda mais personalizado, certo? Supondo que fique aí, mas eu também posso usar ela aqui, ó. Isso, eu posso trazer ela para baixo, eu giro de volta.
Lembrando sempre que a cruzinha tem que estar pronta aqui, ó. Peraí que eu vou tirar, foi muito. E eu coloco a borboleta aí sentada na letra. Então, independente do que você fizer na sua edição aqui, ó. Aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar Ctrl A, selecionei tudo. Mesmo assim, eu vou clicar lá em cima e colocar selecionar tudo. Seleciono o bastidor. E aí, eu vou converter tudo isso aqui para pontos. Nesse caso aqui, ó, a letra já era pontos, né? Porque a gente tá trabalhando ela. Mas o nome, não. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todo o nome, tá? Eu clico no primeiro, Shift no último, selecionei o nome. E aí, agora, eu vou o quê? Converter para pontos. Primeiro, eu tenho que clicar com o botão direito, selecionar objetos, e aí sim aparece a caixinha aqui para mim, ó. Converter para pontos. Prontinho. A borboleta já era uma matriz, ela já estava em pontos, não precisa ser convertida. Diante disso, é só eu virar essa matriz, eu vou selecionar tudo, peraí. Ctrl A. Selecionar com o botão direito tudo. E aí, sim, eu venho no início. E giro para a direita, agora. E aí, eu venho no meu bastidor aqui na florzinha. E tiro a seleção do 90 graus. Prontinho. Aí, tá. Para organizar melhor, eu vou mover ela para o centro. E aí, é só salvar a minha matriz. Clicando lá na florzinha, eu coloco salvar como, e aí eu vou escolher um lugar do meu computador aí, para poder salvar minha matriz.